E de facto aqui é a arrancarem para esta super especial e a dar início à festa que foi esta classificativa inaugural do Sata Rally Açores 2008. O espanhol Xavi Pons e o português Bruno Magalhães, eles foram respectivamente. Pons ganhou, como disse há pouco, a classificativa, fez o tempo de 1 minuto 41 segundos e 3 décimas. O Bruno Magalhães, acompanhado nesta prova pelo Carlos Magalhães, por impossibilidade do seu habitual navegador Mário Castro, contas com um caso de uma análise antidoping positiva, acompanhado então pelo Carlos Magalhães, foi o quinto classificado, fez 1 minuto 42 segundos e 2 décimas, pilotos que deram de facto um grande espetáculo. O lote inicial de pilotos, que logicamente seria o mais rápido na estrada, deu o gosto de ver a todos aqueles milhares de pessoas que acompanharam esta super especial do Grupo Marques. Depois deles, e julgo que, não, ainda estamos a ver imagens do Bruno Magalhães e do Xavi Pons. Exatamente, temos ainda o Bruno Magalhães com o Xavi Pons, exatamente. O Bruno Magalhães, conforme toda a gente vem referindo, é o grande candidato a vencer esta prova, por todas as razões e mais algumas, não só pelo seu forte andamento, mas também pelo forte conhecimento do terreno que tem, conhecimento que também tem este homem deste carro azul escuro, que é o campeão dos Açores em título, o Fernando Pérez, que fez hoje a segunda marca da geral e que, como todos sabemos, conhece a palmo todos os troços que se vão disputar neste Sata Rally Açores e um pouco também a palmo todos os troços que se correm nos rallies açorianos. Ele aqui é acompanhado pelo espanhol Henrique Garcia Orreda, o titular do IRC, vencedor em 2007, que não foi muito feliz nesta super especial, talvez tenha optado por dar mais espetáculo do que em preocupar-se em andar para a frente com o Peugeot 207. De qualquer forma, fez o 11º tempo, perdeu 2 segundos e 4 décimos, é uma diferença ínfima em termos de classificação geral, e como se sabia, esta super especial tinha a imponderante dos pilotos querem mostrar os seus patrocinadores, dar espetáculo para o mundo público, e logicamente que o tempo seria secundário, mas não tão secundário que os impedisse de tentar fazer o melhor possível. E portou-se bem o piso. Suportou excelentemente a massagem de todas aquelas 4 rodas motrizes. Felizmente choveu de noite, felizmente a rega que lhe foi aplicada resultou, e até quase de propósito o sol escondeu-se após alguns carros passarem, de forma a que aquela camada se mantivesse ali durante bastante tempo, e no fim estava escorregadio, mas não degradado, de modo algum. Aliás, nós já vamos falar sobre isso. Temos já aqui em estúdio o diretor do Sata Rally Açores, António Andrade. Isto numa altura em que vemos mais um lote de 2 pilotos, no caso o José Pedro Fontes, que na minha opinião muito pessoal foi dos pilotos mais espetaculares hoje à tarde na Pedreira da Marques, e mesmo assim conseguiu fazer o mesmo tempo que o Bruno Magalhães, portanto ele perdeu 9 décimas de segundo para o vencedor da super especial, foi extremamente generoso com o público presente. O mesmo também se pode dizer do Vítor Pascoal, que ficou logo a seguir, com uma diferença de apenas 3 décimas, fez portanto a 7ª marca da classificação. 2 pilotos de quem se espera de certeza absoluta muito espetáculo, porque tanto um como o outro costumam ser muito generosos, conforme disse há pouco, nas suas passagens. Temos agora o Bernardo... Não, ainda o Nani Roma. Exato. Um nome que me esqueci há pouco de referir. Aliás, não pessoalizei nenhum dos pilotos espanhóis, mas o Nani Roma é uma super estrela do todo o terreno mundial. Exato. Se há uma presença mediática, é a do Nani Roma, independentemente dele nem sequer ficar nos 10 primeiros, o que não acredito que venha a acontecer, porque é um piloto extremamente talentoso e que tem dado provas em Espanha de que nos rallies consegue ser tão rápido como é com os jipes e como já é para as pessoas com as identificarem o que vai no carro azul. É o carro azul, exatamente. Exato. O Nani Roma, em grande plano. Piloto oficial da Mitsubishi, mais habituado realmente a andar de Pajero Evolution do que de Mitsubishi Evolução 9. Ao lado dele, salvo erro, estava o Adrzil Lopes. Exato, o Adrzil Lopes. Teve um problema qualquer. Exato, segundo ele disse no final, os diferenciais não iam ligados corretamente no início, e aqui um conflito de gerações. É verdade. Com uma geração pelo meio, isto são quase 3 gerações aqui a correr, ainda com o acréscimo do navegador, estou a falar logicamente do Horácio Franco e do Ricardo Moura, e com o acréscimo do navegador do Horácio Franco ser um jovem de 22 anos, o Diogo Lima, que faz a sua estreia do lado direito no Sata Rally Açores. Foi engraçado ver como o Horácio e o Ricardo quiseram brindar o seu público. Reparem-se que durante grande parte da classificativa rodaram quase a par. Depois a vantagem cresceu um pouco para o lado do Ricardo Moura, que acabou por fazer 1:41.7 e ser o 4º mais rápido, enquanto o Horácio Franco fechava o lote dos 10 primeiros, fazendo 1 minuto 43 segundos e 5 décimas. De qualquer forma, o Horácio Franco, julgo que já não a pensar em ganhar a sua prova,
Espero eu também que já não a pensar em acabar definitivamente com a carreira. Era bom que o Horácio fizesse uma ou outra prova de vez em quando pelas outras ilhas dos Açores, onde ele é bastante acarinhado. De qualquer forma, vamos ter ao longo destes 3 dias elogios bastantes para fazer sobre a carreira do Horácio Franco, esperando que ele no sábado à noite chegue ao fim do rally e nos diga que vai fazer mais 2 ou 3 rallies. Vamos aguardar que isso aconteça. Mas realmente este foi um momento interessante. Foi muito interessante e, aliás, a primeira grande ovação do público foi para estes 2 pilotos. Eu já podia introduzir na conversa aqui o nosso diretor António Andrade. Realmente passou-lhe alguma situação um bocado preocupante, não é? Mas teve de se resolver. Sim, nós tínhamos visto que no dia que fizemos o teste e aproveitámos para fazer o simulacro, queríamos mesmo testar as piores condições e, de facto, sem qualquer raga, o pó ia tornar impossível esse espetáculo. Tínhamos, digamos, isso em mente e tínhamos também em mente o que é que poderíamos fazer. E, portanto, hoje, graças à organização também que o Grupo Marques é que empregou todos os seus meios, que têm várias obras no sistema da raga, com várias misturas, digamos, de água, em alguns casos salgada, para que o piso não degradasse muito. E verificou-se efetivamente que deu resultado. O sol estava muito quente, como disse aqui o nosso amigo Miguel, mas depois começou a pôr-se e até ameaçar chover. Mas felizmente aguentou até ao final sem chover e pronto, começou a ficar sombrio, ajudou a que se fizesse todas as séries sem ter que, inclusivamente, parar, porque a gente estava preparados. Se eu tivesse que parar, teríamos que parar alguns minutos para fazer novamente ragas, o que ia quebrar bastante o ritmo do espetáculo, não se queria que parasse. Posso considerar que foi o grande deste espetáculo, além dos carros em si, o ritmo que ele teve. Portanto, nunca foi quebrado, o intervalo que foi proposto pela organização deu perfeitamente para que a sequência nunca perdesse velocidade. Exato. Nós vamos voltar, eu introduzi a conversa, mas realmente para os nossos espectadores é Carlos Costa que está nesta altura. Sim, entretanto já vimos aqui mais. Já vimos, mais vamos falar do piloto das Canárias. E há pouco aquele salto um dos momentos mais espetaculares do Bernardo Sousa. Mas também vamos ver aqui do Alberto Louveira, que vemos agora na imagem a correr com o Fiat Punto. Sim, é o piloto, e vai com o Villanueva. Juntamente com ele, exatamente, o Alexandre Villanueva. Realmente não é fácil e mesmo assim é agora que vamos ter a oportunidade de ver o salto que levou ao Rubber e as pessoas e enfim. E quando tudo indicava que o Louveira não conseguisse levar de vencida o seu colega de manga, que era o Pedro Fonte, não o Villanueva, era o Pedro Fonte. O Villanueva ficou um pouco acima, exatamente, o concorrente das Ilhas Baleares. In extremis o Louveira conseguiu fazer das tripas coração. Ele, aliás, chegou bastante cansado ao final da classificativa. Pudera fazer tudo o que nós fazemos com o corpo inteiro apenas com as mãos, já de si é cansativo e recuperar daquela pequena saída. Logicamente foi um esforço maior, vamos ver aqui. Afinal foi mesmo tirada quase no fotofinish, mas o Fiat chegou para receber todas estas palmas. Estamos a rever aqui realmente a espetacularidade do salto. Aliás, não foram todos que arriscaram ali. Sim, houve pilotos mais comedidos na passagem daquela ponte, mas julgo que todos eles, quando saíram lá de dentro, se fizessem pela segunda vez, iam saltar bem mais alto. Fica guardado passado. Exato, a confiança neste tipo de percurso adquire-se com algumas passagens e alguns deles tinham receio do piso até estar escorregadio demais, que julgo que também não se veio verificar. Nomeadamente o José Pedro Fontes no início referia que via algumas manchas de água e pensava que havia bocados de lama, mas julgo que o piso não estava escorregadio em demasia. Depois, logicamente, que se deteriorou um bocadinho, mas isso é natural, são pisos de terra, já se sabe que a terra não fica igual para todos. Aqui é o Rui Muniz com o Sérgio Silva nestas passagens. Ainda não é o Rui Muniz. É o Luís Rego. É o Luís Rego, exatamente. O Rui Muniz foi um pouco mais à frente. O Luís Rego no seu regresso esporádico. É verdade. Esporádico, dizemos nós, porque é apenas o SATA que ele está agora a disputar. Quem sabe se daqui para a frente não fará mais alguns rallies do campeonato açoriano.
Agora mais dois pilotos. Sim, neste caso o Seat do Francisco Barros Leite. Exato, Barros Leite. E com ele o Ricardo Carmo. O Ricardo Carmo, exatamente. Realmente a imagem que nós temos não transmite a quantidade de pessoas que ali estava. Sim, mas era uma moldura bastante crescida. Bastante crescida que se verificava. Os cálculos com algumas pessoas que falei, que há Sim. uma experiência de O contagem. presidente falou em 20.000 aqui. Andará